A expansão do Ser Vermelho pelo Rio de Janeiro aumentou nesses últimos anos. O grupo tem invadido comunidades de milícias e de outros grupos de criminosos. Ao longo das invasões, eles foram diversificando as ações até iniciarem o serviço de pistolagem. Hoje vamos conversar sobre a Equipe Sombra, um grupo de pistoleiros dentro do Ser Vermelho. Pessoal, nós tivemos um papo aqui esses dias atrás com o jornalista Rafael Soares. Eu vou deixar sugestionado para que vocês assistam essa live, que é muito importante para entender a atualidade da segurança pública no Rio de Janeiro. O Rafael faz um baita de um trabalho e fez uma baita de uma série para o Jornal o Globo sobre a expansão do Ser Vermelho pelo Rio de Janeiro nos últimos anos, para vocês entenderem as tretas de território que estão rolando lá. Ele citou que a organização Ser Vermelho montou equipes que aderiram ao método de pistolagem usado historicamente pelo escritório do crime e por milicianos, tá? E ex-policiais. E hoje nós trouxemos para vocês alguns desdobramentos dessas ações. Lembrando, para quem não conhece o nosso canal e está chegando primeira vez, a gente fala Ser Vermelho porque falar esse nome inteiro sofre uma restrição aqui na plataforma. Então a gente prefere adotar esse nome, mas todo mundo sabe de quem a gente está falando. E eu adianto que realmente há uma sofisticação nas atividades desse grupo, principalmente no que se refere a tirar vida de pessoas. Vocês vão entender o que eu estou falando aqui. Fernandão, roda a vinheta. Pessoal, até 1994, o Ser Vermelho era a única organização a dominar o território do Rio de Janeiro. Só que em junho daquele ano, ocorre a execução do Orlando da Conceição, o Orlando Jogador. A gente tá preparando um vídeo, teve gente que perguntou pra gente assim: Joel, cadê o antigo vídeo do Orlando Jogador? Seguinte, a gente tirou do ar, porque a gente vai fazer um vídeo sobre o Orlando Jogador especial, que é um vídeo pesado, que a gente foi atrás de gente que conheceu o Orlando Jogador, estudou a história, vasculhou meses e meses arquivos de jornais para trazer a história desse homem que mudou a história do crime no Rio de Janeiro. Então a gente, se já entrou o vídeo, deixa sugestionado, se ainda não, deixo vocês na espera. Galera, o Orlando, o jogador, era bem quisto pelo Ser Vermelho, mas ele foi executado na crocodilagem por Hernaldo Pinto Medeiros, ou E. A gente já cansou de falar sobre isso aqui no canal e tem vídeos sobre tudo isso daqui. Daquela época para cá, 1994, nasceram várias outras organizações, como a ADA, a TC e depois, obviamente, o TCP. Além delas, temos no início dos anos 2000 a ascensão das milícias fluminenses. E aí as comunidades são tomadas pelas mais diferentes organizações. Quem mais perdeu território neste período todo foi um ente só, o Estado. Bom, a partir de 2014, o Ser Vermelho passa a atuar no mercado nacional de comércio de substâncias, aumentando os ganhos e o poderio militar. Lembra daquele conflito entre Ser Vermelho e o Comando de São Paulo, que deu treta em todos os lugares? Então, a partir de 2014, eles rompem e aí o Ser Vermelho passa a ampliar o seu espaço de comércio ilegal de substâncias pelo Brasil e fora do Brasil e começa a entrar muito mais dinheiro. Nessa época o grupo passa a emergir e se organizar para retomar territórios que foram dele no passado. Por quê? Com a entrada de tanto dinheiro assim, do dinheiro do comércio ilegal de substâncias internacional e nacional, você tem dinheiro para pagar arma, para pagar homens, enfim, de pagar toda uma estrutura para retomar e manter o território. Com a morte do Wellington Braga, o famoso miliciano ECO, em 2020, várias milícias se enfraqueceram, porque essas organizações encontravam no ECO uma espécie de liderança para garantia de território. Várias milícias tinham alianças de reforço mútuo caso precisasse. Sem o ECO, os grupos ficaram muito fragilizados. Vamos tentar entender melhor isso daqui, porque a gente já explicou isso num vídeo sobre o ECO aqui. Como que era essa parada? Era o seguinte: o ECO, ele veio da família Braga, ele era irmão do Carlinhos Três Pontes, que foi o cara meio que herdou a Liga da Justiça, que foi a primeira grande, uma das primeiras grandes milícias, grupos milicianos. A gente tem um vídeo aqui falando sobre a história da milícia, que é muito interessante também, vou deixar sugestionado para vocês entenderem. O Carlinhos Três Pontes, ele herda, e o Carlinhos Três Pontes era de uma geração que não era polícia, tá? Inclusive ele mexia com comércio ilegal de substâncias, ele era da favela Três Pontes. O Carlinhos Três Pontes morre numa troca de tiro com a polícia. O irmão dele, o Wellington Braga,
né, que é o Eco, assume o poder. E o Eco tinha uma característica de liderança absurda. E o Eco foi expandindo as milícias para a zona oeste do Rio de Janeiro. E o que o Eco fazia? Ele tinha um grupo muito forte que chamavam de Bonde do Eco. E ele ia nessas regiões, nessas comunidades, nesses lugares, nesses territórios, tomava o território e falava assim: olha, agora eu pego um líder local, deixo ele aqui, você vai me pagar uma parte, se você precisar de ajuda para combater pessoas que querem tomar teu território, eu venho aqui com meu bonde e eu expulso os caras. O homem de guerra dele era o Danilo Dias, o Tandera, que até hoje está sumido, e o homem burocrático dele, né, o conselheiro burocrático, era o irmão dele, o Zinho, né, Antônio Braga, o Zinho. E aí, cara, o Eco, ele garantia que muitas milícias pequenas e muitos grupos milicianos não brigassem e fossem aliados. A hora que ele é retirado, a hora que ele, enfim, ele morre em confronto com as forças policiais, esses caras dessas milícias menores ficam fragilizados e começam a brigar. E o Ser Vermelho, então, vê uma oportunidade de retomar territórios antigos ali na região de Jacarepaguá, né? Ele ainda continua ali ocupando a Cidade de Deus, que é um dos maiores bairros regiões ali da zona oeste do Rio de Janeiro, mas o Ser Vermelho vê uma oportunidade de retomar territórios e tomar novos territórios, por exemplo, a Gardenia Azul. Então, o Ser Vermelho passa a encarregar alguns homens para fazer um tipo de trabalho específico, que é o trabalho de pistolagem. O Rafael cita eles na série de reportagens que ele fez para o Jornal o Globo. O link vai ficar aí nos comentários para vocês. É muito bom entender e ler essa série também. Os homens que vão tocar essa tentativa de retomada de território na rua, né? Para tentar retomar esse território, seja na pistolagem ou seja na invasão, o responsável será o Wilton Quintanilha, o famoso Abelha. E outro cara também que vai ficar responsável com isso, inclusive pegando o trampo do próprio Elias Maluco, é o Edgar Alves de Andrade, conhecido como Doca ou Doca da Penha. Ele, como eu disse para você, substituir o Elias Maluco na coordenação dos bondes de invasão. Eu não sei se vocês sabem dessa informação, a gente tem um vídeo aqui também grandão chamado Dossiê Elias Maluco. O Dossiê Elias Maluco, chega um momento desse vídeo que a gente explica nele o que o Elias Maluco fazia. O Elias Maluco era uma espécie de supervisor. Ele tinha um bonde, que era o bonde do maluco, e quando saía ordens da cadeia, ele fazia cumprir e via se estava sendo cumprido. Ele era uma espécie de supervisor nas comunidades. Esse tempo acabou passando pro Wilton Quintanilha, o Abelha, e pro Doca, o Urso da Penha. Bom, dentro da prisão, segundo o Rafael Soares, o jornalista, a organização destacou Luiz Cláudio Machado, conhecido como Marreta, para ser o chefe de toda a logística do setor de invasões. Então, era uma marreta, dentro, é uma marreta na cadeia e fora o Doca e o Urso, tá? O Doca e o Abelha, tá? É tanto bicho que a gente até perde o nome. E o Ser Vermelho passou a optar, além da invasão tradicional com muitos homens e muitos fuzis, a outra prática interessante para o mundo do crime: as execuções de membros de alta patente através de equipes especializadas, basicamente adotando os mesmos métodos de pistolagem típico das milícias e do jogo do bicho, tipo como fazia o Adriano da Nóbrega e o Rony Lessa. Vocês sabem que o Rony Lessa e o Adriano da Nóbrega, eles trabalhavam com o sistema de pistolagem. Eles recebiam dinheiro, geralmente muitas vezes supostamente aí do jogo do bicho, e eles perseguiam as pessoas, vigiavam ali, rastreavam o alvo durante meses, às vezes anos, até que eles conseguissem tirar a vida do cara de uma forma segura, que eles não fossem investigados e, além de não serem investigados, não entregassem quem foi os mandantes, tá? E esse método de pistolagem é um método muito importante e interessante. São poucos homens altamente especializados tirando a vida de desafetos do alto escalão. Tendo uma equipe dessa, você economiza muito dinheiro e deixa de derramar muito sangue. Tirar a vida de um chefão rival, galera, garante que o grupo dele ficará vulnerável ou vai brigar internamente pela sucessão. Vamos para a Segunda Guerra Mundial para dar uma olhada nisso daqui. Na invasão de Stalingrado, né, que foi uma invasão muito grande do exército alemão, a Operação Barbarossa, que chamava, que eles foram para a União Soviética, os soviéticos adotaram um sistema de sniper nas casas de Stalingrado, em que eles identificavam e tiravam a vida do general, do capitão, do coronel, de pessoas de alta patente, para que os soldados
alemães não soubessem o que fazer e para que abatesse também a autoestima desses soldados. Então não é de hoje que você tirar a vida de certos chefes, né, de certas lideranças do crime ou de alguma organização, você deixa o negócio ali sem a cabeça, ou a partir do momento que você corta essa cabeça, vira uma ida de várias cabeças e essas cabeças brigam entre si, enfraquecem. Então é um método, é uma estratégia de combate, você tirar a vida do chefe antes de se envolver num banho de sangue, num conflito armado e aberto. E foi assim que, segundo a reportagem de Rafael Soares, o Ser Vermelho montou a Equipe Sombra. Galera, e assim, ó, vamos lá. A gente trabalha aqui sempre com o que foi publicado em jornais, revistas, academicamente. A gente costuma não usar informações privilegiadas, até por uma questão de resguardo judicial e extrajudicial também, vocês estão entendendo? Então a gente sempre publica o que foi publicado. O nome que foi dado pelas equipes de jornalistas que investigaram é Equipe Sombra. E tem caras dessa equipe que andavam com a camisa escrita BMW Equipe Sombra. Então, muitas pessoas falam, não é esse tipo de... não é equipe que sombra que chama, é bom de não sei o que, bom de não sei o que. Tudo bem, galera. Eu respeito muito o que vocês dizem, mas a informação que eu preciso dar é essa. Bom, o chefe dessa equipe sombra era Juan Breno Malta Ramos Rodrigues, mais conhecido como BMW. Faziam parte da equipe também Felipe Mota Pereira, Uleski e Rian Nunes de Almeida, ou Ryan Nunes de Almeida, tá? E Leonardo de Araújo Alves Silva, o Fielzinho. Esses caras basicamente também uma equipe de pistolagem, ela tem que ser pequena porque ela tem que se filtrar em alguns lugares que se você tiver muita gente, você acaba chamando atenção. Geralmente não passa de 4 pessoas dentro do carro, como é, por exemplo, um carro policial, numa ação rápida e uma ação que tem que ser ligeira mesmo, né? Tem que ser uma ação entra e sai como sombra mesmo. O Lesk, que era um dos chefes desse grupo, era um miliciano da Gardenia Azul que acabou pulando fora e se bandeou pro lado do Ser Vermelho. Entre as principais execuções, a polícia atribui à equipe Sombra o crime que ceifou a vida de Anderson Gonçalves de Oliveira, o Andinho, em fevereiro de 2023. O Andinho, galera, era suspeito de fazer parte de uma milícia da Zona Oeste. Ele era um ex-policial experiente e impunha respeito em muita gente. Os caras da equipe Sombra entraram no condomínio onde eles moravam e executaram ele. E assim, a prática é bem parecida com o crime de pistolagem comum no Rio de Janeiro. Não é tão sofisticado como, por exemplo, o Rafael Soares falando pra gente, que vocês vão acabar vendo na live. Não era tão sofisticado porque os caras cometiam certos erros. Tipo assim, ó, tinha um dos caras lá que tinha o cabelo prateado, que deixava escapar o cabelo na balaclava e tal. Então assim, era coisas que conseguiria identificar os caras, mas a prática é a mesma. Tem até vídeo dos caras indo fazer o serviço no condomínio desse Andinho. Aí eles conversando, até dando tiros dentro do local, tá? E nas redes sociais tinha gente comemorando esse crime de ter tirado a vida do Andinho, porque o Andinho parece que foi um crime de vingança tal. E aí os caras falavam assim, a equipe Sombra tá indo buscar em casa. Tem toda uma efervescência assim também nas redes sociais sobre as organizações. Os caras dão notícias, essas coisas e tal. A equipe Sombra passou então a ser usada na guerra deflagrada na zona oeste do Rio de Janeiro, principalmente na região da Gardenia Azul e de Rio das Pedras. Aí a gente tem que parar um pouquinho aqui para falar de Rio das Pedras, mas antes eu peço o seu like, que se inscreva no canal e ative o sininho, e se possível para a gente continuar falando desses assuntos, ajuda a gente no Apoia-se. Tem várias historinhas de 2, 3 minutos que a gente tá publicando para os nossos seguidores que conseguem nos apoiar, tanto no Apoia-se quanto nos membros, tá? A partir de R$2 vocês nos ajudam no Apoia-se. Veja bem, vocês continuam tendo muito conteúdo aqui, os conteúdos principais são aqui. Ali são conteúdos exclusivos, pequenos conteúdos que nós produzimos para pessoas que, enfim, conseguem nos ajudar com um pouquinho mais, tá? Mas a qualidade é sempre a mesma para todos aqui, que nós somos uma família. O melhor que você tem a fazer é deixar seu like. Não custa nada e ajuda muita gente. Então já deixa seu like agora. Bom, galera, a milícia de Rio das Pedras ainda é uma das mais fortes da cidade e foi uma briga em Rio das Pedras e a tentativa de execução de um líder de lá que vai colocar a equipe Sombra em xeque. Em setembro de 2023, Luiz Paulo Aragão Furtado, conhecido como Vin Diesel, foi executado provavelmente por milicianos de Rio das Pedras. O Vin Diesel, segundo consta pra gente as nossas fontes, ajudou o Ser Vermelho a invadir regiões próximas a Rio das Pedras. Um dos líderes de Rio das Pedras era Tylon Barbosa, que foi jurado pela equipe Sombra,
tá? Jurado mesmo pela equipe Sombra, porque na ânsia de tomar Rio das Pedras e regiões próximas, eles enfrentaram uma milícia que é muito bem coordenada e muito bem organizada, que é essa de Rio das Pedras, que até hoje ninguém conseguiu mexer com ela direito. E foi por conta do Tylon e desse juramento contra o Tylon que essa equipe Sombra foi desfeita e vai enfrentar o maior desafio de sua existência, fazendo uma burrada terrível. Na madrugada do dia 5 de outubro de 2023, os médicos ortopedistas Diego Ralph Bonfim, Marcos Andrade Corsato e Perseu Ribeiro Almeida e Daniel Snowend Proença estavam em um congresso internacional de medicina hospedados na Barra da Tijuca. Eles estavam entre amigos ali fazendo network, e aí eles resolveram tomar umas cervejas no quiosque na Barra da Tijuca. Galera, normal, mano. Tamo aqui no congresso, chegamos, colocamos as malas, pô, Rio de Janeiro, tá quente, beira da praia na Barra da Tijuca, pô, vamos no quiosque tomar uma cerveja. Talvez esses médicos não tinham noção do que aconteceria com eles. Obviamente não tinham essa noção. E eles também não tinham noção da quantidade de milicianos que tem ali na Barra da Tijuca. Tem pessoas que não podem frequentar aquele lugar porque sabem que tem uma galera ali. Como eu nunca falei mal de miliciano, um dia eu vou lá, mas eu não posso estar vestido dessa forma, porque vocês vão entender um pouco mais pra frente que eu não posso aparecer nessa estética aqui. Em determinado momento da noite, os médicos estão lá tomando uma cerveja, tem várias cervejas na mesa e tal, e o Fiat Pulse, o carro Fiat Pulse para, dois homens descem e descarregam armas de fogo dos 4 médicos que estão ali. Ninguém entende nada ali dentro do quiosque. Diego, Marcos e Perseu perderam a vida na hora. Daniel foi internado e permaneceu vivo. Diego era irmão da deputada Sâmia Bonfim. Marcos era um médico muito prestigiado da Universidade de São Paulo, tá? Do Hospital das Clínicas. Pessoas que tinham bastante contexto social. E você tirar a vida de um médico no Brasil, galera, é diferente de você tirar a vida de um cidadão da comunidade. E eu não estou desqualificando o cidadão da comunidade, eu estou falando que os dois deveriam ter menos peso. Mas sinceramente, a justiça e a polícia enxergam dessa forma? O governo enxerga dessa forma? Porque esse tipo de execução ela acontece lá no Rio de Janeiro enganada várias vezes. Eu estou para dizer para você que várias vezes ao mês. O Rafael Soares chegou a fazer um levantamento de quantas pessoas perderam a vida nisso daí. Só que você perder a vida de 3 médicos de São Paulo, o Tarcísio daqui de São Paulo pediu respostas rapidamente, disse que ia enviar uma equipe, que os médicos eram paulistas. Aí a Sâmia Bonfim, que era irmã do rapaz, né, que faleceu, ela ganhou a solidariedade de todo mundo, cara, até de pessoas que são contrárias contrárias não, mas são bem distantes da ideologia dela. Por exemplo, o Nicolas Ferreira, que é um cara que disputa narrativas ali com ela, que é rival dela na Câmara, ele desejou para ela solidariedade. O Lira, que é o presidente da Câmara, um dos homens mais poderosos do país, desejou solidariedade, pressionou o governador, pressionou todo mundo. E eu acho que foi uma das respostas mais rápidas que a polícia e o estado do Rio de Janeiro deram para um crime dos últimos 100 anos, mano. Foi uma resposta muito rápida, de verdade mesmo. Algo absurdo. Na madrugada, ali, assim, de manhã, os caras já sabiam o que tinha acontecido. Quando eu vi o caso, eu lembro que eu até conversei com o Pimentel. A gente se ligou e conversamos sobre o que aconteceu. E eu falei pro Pimentel assim, pô, cara, o que você acha? A Pimentel na hora falou, mano, isso aí não é crime de pistolagem de polícia ou miliciano, porque os caras não fizeram confere, uma série de coisas ali. Parece um negócio meio estabanado, sabe? E dito e feito, mano, um pouquinho depois a polícia conseguiu descobrir o que tinha realmente ocorrido. Cara, eles interceptaram uma ligação em que alguém avisa a equipe Sombra que o Tylon Barbosa, que foi aquele cara jurado lá de Rio das Pedras, estaria em um quiosque na Barra tomando cerveja com outras pessoas. Na verdade, foi uma confusão, né? Porque o médico Perseu parecia com o Tylon, tá? Na verdade, parecia, é um gordinho careca de óculos, né? Se eu tivesse na Barra naquele dia marcando, eu tinha ido nessa também, eu tinha virado camiseta de saudade. Porque os caras olharam pra mim, e os meus amigos lá do Rio, lá que nós trocamos uma ideia, que tem perfil que comenta disso, falou, ô Joãozão, se tivesse lá, os caras tinham pagado você igualzinho e tal. Por favor, editor, coloca o médico, o Tylon e eu aqui pra você ver. Tá vendo? Não é diferente. Se eu tivesse longe lá e as pessoas vissem... Então, você vê que os caras eram um grupo de pistolagem, mas um grupo de pistolagem que era estabanado.
porque receberam uma ligação de que o cara tava ali, não fizeram nenhum confere. Os caras que estavam na mesa com ele não tem cara de segurança, não tem cara de miliciano, não tava com camisa do cavalinho, sabe? Então assim, foi muito estabanado a ação. Bom, a repercussão dos disparos dados nos médicos correu o Rio de Janeiro. Surgiram notícias de que os chefes da organização fizeram uma videoconferência dentro da cadeia, mano, pra definir o que fariam. Os caras da organização fizeram uma videoconferência, saiu muitos jornais, dentro da prisão para definir o que eles fariam. Muito mais rápido aí até que o sistema policial, porque tem que enfrentar todo um processo. E pelas notícias, a equipe Sombra foi decretada de cima para baixo. Lesk e Ryan, ou Ryan, né, foram decretados, executados e abandonados dentro de um carro. Todo mundo achou que o BMW tinha ido também, mas depois descobriram que não. Hoje eu não sei o que aconteceu com o BMW, tá? Mas ele tá com o nome lá nessa hierarquia do C vermelho, de quem é puxador de bonde e essas coisas. E esse foi o fim da equipe Sombra. E veja, pessoal, esses caras podem ser chamados de outro nome, como eu disse para vocês. De repente aí no Rio, para as pessoas que conhecem, estão na comunidade próxima, eles podem ter um outro nome, tá? Mas o que a gente tem que falar aqui são os nomes que foram publicados, enfim, na mídia, nos jornais, nas revistas e em referências que nós estamos. Porém, o que eu acho e posso comentar com vocês aqui neste momento é que é muito perigoso. Primeiro, essa briga expansionista no Rio de Janeiro tá um absurdo, né? Mas é muito perigoso, cara, o crime estar se sofisticando desse jeito e o crime ter essa quantidade de dinheiro para investir no conflito armado que toma boa parte do Rio de Janeiro. Então é uma coisa pra gente ficar ligado, pra gente ficar esperto, principalmente esses novos grupos que estão surgindo de pistoleiro que executam desafetos. E com esse negócio de pular de milícia pro Ser Vermelho, pra outra organização e tal, isso aí sempre vai gerar várias vinganças e esses caras vão acabar sendo usados nesse tipo de ação, tá? É uma coisa bem complicada e eu tava vendo um papo esses dias atrás, eu publiquei uma foto de uma moça que teve o cabelo raspado, porque os caras de uma organização acharam no celular dela ela com foto de um cara com um cara de uma outra organização, e aí rasparam o cabelo dela, deram umas pancadas na mulher. E aí, cara, as discussões eram as seguintes: é tenso pros moradores de comunidade quando esses baques acontecem e quando troca de organização criminosa, sabe? Dizem que tem muita retaliação, muda o sistema, essas coisas. E o governo, o estado, não tá dando resposta alguma a isso aí, né, cara? Ele tá subindo, descendo morro. Mesmo a Polícia Civil trabalhando com inteligência, muitas vezes não consegue chegar num cenário em que você consiga retomar aquele território. E mais armas, mais dinheiro, mais sangue, tudo isso escorrendo nas comunidades do Rio de Janeiro. Deve ser muito tenso isso. Da reportagem do Rafael Soares, tem um momento que ele fala sobre um rapaz que trabalhava como TI, né? E aí ele chega pro chefe dele e fala assim: olha, eu moro num local em que tá sendo invadido várias vezes por várias organizações, tentativa de ser invadido, e eu não consigo trabalhar aí pra evitar sair, pra não tomar um tiro. E aí ele começa a fazer home office na casa dele, só que é tanto tiro, tanta bagunça, que o cara tem que mudar do lugar para poder trabalhar, cara, para poder fazer o serviço, porque daí a internet corta um fio, acaba energia. Imagina, cara, que situação é essa viver, e que vergonha o Estado brasileiro deixar que as pessoas vivam nessa situação. Bom, galera, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, ajuda a gente no apoio. A partir de R$2 vocês têm conteúdos exclusivos toda sexta-feira, a gente garante para você. E se puderem, faça um Pix também, que vai ser legal pra gente. Um abraço, fui, até uma próxima.